Boa noite, meus amigos. Esta noite vou ensinar a vocês a habilidade mais importante que vocês aprenderão na manifestação. Não como imaginar, não como visualizar, não como repetir técnicas. Esta noite, vocês aprenderão como permanecer no estado. Porque esta é a verdade que a maioria das pessoas nunca compreende. Você pode assumir seu desejo perfeitamente, pode entrar no estado do desejo cumprido lindamente, pode senti-lo profunda e vividamente por um momento, mas se não conseguir permanecer lá, se cair do estado uma hora depois, um dia depois, uma semana depois, seu desejo nunca se solidificará em fato. O segredo da manifestação não é entrar no estado, o segredo é permanecer no estado. Esta noite, você aprenderá exatamente como fazer isso. Aprenderá como permanecer fiel à sua suposição quando as circunstâncias a contradizem. Aprenderá como aprofundar sua certeza quando a dúvida atacar. Aprenderá como viver em seu estado desejado de forma tão natural, tão completa, que nada poderá abalar você. Você está pronto para se tornar inabalável? Então vamos começar. Deixe-me mostrar o padrão que silenciosamente destrói a maioria das manifestações. Uma pessoa tem um desejo, aprende a lei, fica animada, visualiza perfeitamente por 20 minutos, sente o desejo cumprido, sente-se rica, amada, bem-sucedida, livre, e então retorna ao estado antigo. Não porque falhou, mas porque nunca aprendeu como permanecer. E tudo o que você ouvirá agora foi projetado para mudar isso permanentemente. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar se manifestar a partir da superfície da mente, enquanto a suposição mais profunda permanece intocada. Elas mudam técnicas, afirmações, rotinas, mas deixam a identidade intacta. E a identidade sempre vence. Você não manifesta o que pensa ocasionalmente, você manifesta aquilo para o que retorna emocionalmente. O subconsciente não se impressiona com a repetição, ele se impressiona com a resolução. Quando algo está resolvido interiormente, o corpo relaxa, a respiração muda, a discussão interna termina e a lei começa a se mover sem resistência. Este é o estado mental que cria. Não excitação, não desespero, mas certeza silenciosa. A certeza não é barulhenta, não precisa de reforço, não busca segurança, ela descansa. Quando a Escritura diz que a fé é a substância das coisas que se esperam, não está falando poeticamente, está falando estruturalmente. A fé é substância, porque ocupa espaço na consciência, tem peso, organiza a percepção, instrui o sistema nervoso sobre como responder à vida. A esperança espera, a fé assume e a suposição é o ato criativo. Para criar um estado mental capaz de manifestar qualquer coisa, você deve primeiro entender isto. Você não está aqui para convencer o mundo, você está aqui para condicionar a si mesmo. O mundo não decide o que é possível, ele apenas reflete o que foi aceito. É por isso que Jesus nunca tentou persuadir as circunstâncias. Ele não negociou com a doença, não discutiu com a carência, não implorou ao tempo. Ele falou a partir do fim. Estenda a mão, levante-se, está consumado. Estes não são pedidos, são conclusões. E toda conclusão aceita pela consciência deve se expressar. A lei é impessoal, precisa, exata. Ela não responde à necessidade, responde à identidade. Então a pergunta passa a ser: como você cria um estado mental no qual essa identidade possa se estabilizar? Você começa retirando a atenção das aparências, não negando-as, não resistindo a elas, mas removendo a autoridade delas de definir você. O mundo exterior é sempre um relatório, nunca um veredito. Ele diz onde você tem vivido,
não para onde você tem permissão de ir. Quando você entende isso, a urgência se dissolve, porque a urgência está sempre ligada às aparências. Ela diz: preciso que isso mude para que eu possa me sentir diferente. Mas a lei trabalha ao contrário. Você se sente diferente e a vida se reorganiza. Então você começa interiormente. Você pergunta silenciosamente, sem esforço: se isso já estivesse resolvido, como eu estaria respirando? Como meu corpo se sentiria? O que estaria ausente? Isso não é visualização por causa da imagem, é alinhamento com o estado. Você não está imaginando obter, está imaginando ser. Ser aquele que não busca mais, ser aquele que não espera mais, ser aquele que já sabe. E o saber tem uma textura. Parece resolvido, calmo, comum. A fantasia excita o sistema nervoso. A imaginação o estabiliza. É por isso que a manifestação muitas vezes falha para aqueles que dependem de altos emocionais. O subconsciente associa a excitação ao esforço, e o esforço implica carência. Mas quando algo é verdadeiramente aceito, a excitação desvanece em paz. A paz é o sinal. A paz diz ao subconsciente: isso está feito. E quando o subconsciente aceita a conclusão, começa a organizar o comportamento, a percepção, o tempo e a oportunidade para corresponder a isso. Esta é a ponte de incidentes de que Neville falava, não mística, não forçada, mas natural. Pessoas se movem, decisões mudam, portas se abrem sem aviso, e você não se sente surpreso quando acontece, sente reconhecimento, porque o estado mental chegou primeiro. Para viver no estado, você deve entender que a disciplina exigida não é controle, é retorno. A mente vagará, velhos hábitos surgirão, pensamentos contraditórios podem aparecer. Isso não é fracasso, é condicionamento em progresso. Você não luta com a mente, não se pune, não analisa infinitamente. Você simplesmente retorna. Retorna ao sentimento de estar alinhado. Retorna à suposição de que a decisão já foi tomada. Retorna à postura interna silenciosa de conclusão. Cada retorno fortalece o estado. Isso é neural, é bíblico, é lei. A ciência chama isso de neuroplasticidade, o cérebro se remodelando de acordo com estados repetidos. A Escritura chamava de renovação da mente. Ambos descrevem o mesmo processo, a consciência treinando a si mesma para aceitar uma identidade superior. E a identidade é tudo. Você não manifesta dinheiro, manifesta o estado de provisão. Você não manifesta amor, manifesta o estado de merecimento e abertura. Você não manifesta paz, manifesta o estado de confiança. As formas exteriores são intercambiáveis. O estado interno é primário. É por isso que perseguir resultados nunca satisfaz. Cada resultado desvanece se a identidade permanece inalterada. Mas quando a identidade muda, os resultados aparecem sem esforço. Muitas vezes, além do que foi originalmente imaginado. Busque primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. O reino não é um lugar, é um estado de alinhamento. Quando o governo interno está ordenado, o mundo exterior obedece. É assim que você se torna uma pessoa melhor, não através de esforço moral, mas através da elevação da consciência. Quando a identidade muda, o comportamento segue naturalmente. A compaixão aumenta, a paciência expande, a reatividade diminui. Você para de tentar ser bom, começa a ser íntegro, e a integridade se expressa como bondade. É por isso que a manifestação e o caráter são inseparáveis. Você não pode habitar um estado superior sem se tornar mais amoroso, mais aterrado, mais responsável. O poder sem clareza fratura.
mas o poder alinhado com a verdade estabiliza. Então você observa sua fala interna, não obsessivamente, mas respeitosamente, porque como você fala interiormente, revela quem você acredita ser. Você fala como alguém que espera ou como alguém que decide. Fala como alguém que carece ou como alguém que está aprendendo a receber. Não se exige que você seja perfeito, exige-se que você seja honesto. Quando uma voz antiga surge, você não a silencia agressivamente. Você a reconhece e então escolhe novamente. Escolha é criação. Cada vez que você escolhe a suposição superior, o estado mental se fortalece. Cada vez que você descansa na nova identidade, a lei responde com velocidade crescente. E um dia, silenciosamente, você percebe que não está mais manifestando, está vivendo a partir do alinhamento. A vida parece cooperativa em vez de resistente. O tempo parece preciso em vez de atrasado. O desejo parece direcional em vez de carente. Você não precisa mais de sinais, não testa mais a lei, não se explica mais ao mundo. Você confia não cegamente, mas estruturalmente, porque viu o padrão vezes suficientes para saber. O estado precede a forma, a identidade precede a experiência, a suposição precede a evidência. Isso não é crença, é familiaridade. E a familiaridade gera autoridade calma. A partir deste lugar, a ação torna-se inspirada em vez de forçada. Você se move quando parece certo, pausa quando a clareza pede quietude, fala quando o alinhamento abre o caminho. Isto é andar por fé, não por vista. A vista segue, a fé lidera. E agora, conforme este ensinamento assenta, deixe-o fazer isso suavemente. Não há nada a apressar, nada a provar, nada a consertar. Você não está atrasado, não está para trás, não está quebrado. Você está aprendendo a habitar o centro criativo que sempre carregou. Então descanse ali, retorne frequentemente e deixe sua vida tornar-se a evidência não do esforço, mas do alinhamento. É assim que você cria um estado mental para manifestar qualquer coisa. Não através da força, mas através da quietude. Não através da luta, mas através da decisão. Não através do desejo, mas através do ser. E, uma vez vivida, esta verdade não abandona você. Ela se torna o modo como você caminha pelo mundo. E agora, deixe isso ir ainda mais fundo. Porque o que você está realmente aprendendo não é como segurar um desejo, mas como viver a partir de uma conclusão. A maioria das pessoas tenta segurar o estado com tensão. Elas o agarram mentalmente, o protegem emocionalmente e, sem perceber, transformam o estado em trabalho. Mas um estado sustentado por trabalho não pode durar. Trabalho implica esforço. Esforço implica resistência. Resistência implica separação. O estado que manifesta não é segurado pela força, é habitado pela familiaridade. Você permanece no estado da mesma forma que permanece em seu nome. Você não o ensaia, não o defende, simplesmente responde a partir dele. Esta é a mudança. Permanecer no estado não significa pensar no seu desejo o dia todo, significa pensar a partir daquele que já o possui. E pensar a partir de algo é sem esforço. Quando algo é verdadeiramente seu, você não fica checando por ele, não fica perguntando se é real, não fica explicando isso para si mesmo. Você vive. É por isso que checar é o assassino silencioso da manifestação. Checar pergunta, já está aqui? E essa pergunta só pode vir de um estado de não ter. Então você para de checar, não por disciplina, mas por compreensão. Você entende que no momento em que aceitou o estado, o ato criativo foi finalizado. Deus descansou no sétimo dia, não porque a criação estava cansada,
mas porque a criação estava completa. Descanso não é inatividade. Descanso é finalidade interna. E quando a finalidade é alcançada, o subconsciente assume o controle. Você não tem que descobrir como vai acontecer. O subconsciente cuida da sequência. Você não tem que planejar o tempo. O subconsciente cuida do ritmo. Você não tem que manipular pessoas ou eventos. O subconsciente cuida da coordenação. Seu único papel é não interromper. A interrupção acontece quando você retorna emocionalmente ao antigo eu, quando discute com as aparências, quando ensaia explicações, quando revisita mentalmente o problema como se ele ainda estivesse aberto. Mas você está aprendendo algo novo agora. Você está aprendendo a fechar o caso. E um caso fechado não fica se reabrindo. Quando um pensamento indesejado surge, você não o debate. O debate o mantém vivo. Você não o suprime, a supressão lhe dá poder. Você simplesmente reconhece. Isso pertence a um estado que eu não ocupo mais, e deixa passar. Isso é maestria. Não controlar o pensamento, mas escolher a identidade. E a identidade é sentida, não forçada. Você notará que o corpo se torna seu aliado. A tensão se libera mais rápido. A respiração se aprofunda naturalmente. Seu sistema nervoso começa a esperar o bem, em vez de se preparar para o impacto. Isso não é apenas imaginação. É a biologia respondendo à crença. A ciência confirma o que a escritura sugeria. O corpo segue a expectativa, o cérebro segue a suposição, o mundo segue o estado. Então, quando você permanece no estado, não está apenas sendo espiritual, está sendo coerente. Coerência é poder. Uma mente coerente não vaza energia, não se contradiz, não envia sinais mistos para o campo da experiência. É por isso que permanecer no estado acelera a manifestação mais do que qualquer técnica jamais poderia. Técnicas entram no estado, a identidade permanece. E permanecer não parece dramático, parece normal. Tão normal, de fato, que você pode se perguntar se está fazendo o suficiente. Essa pergunta em si é um sinal de que você está perto, porque o ego espera luta. A lei responde à facilidade. Facilidade não é preguiça, é alinhamento sem atrito. E quando o alinhamento se torna seu padrão, a vida começa a encontrá-lo no meio do caminho em todos os lugares. Você nota as pessoas respondendo de forma diferente, não porque você as mudou, mas porque parou de se contradizer. Você nota oportunidades aparecendo sem esforço, não porque você as perseguiu, mas porque você as correspondeu. Você nota problemas se resolvendo silenciosamente, não porque você lutou contra eles, mas porque o estado que os criou não está mais ativo. Este é o milagre silencioso de permanecer. E agora, uma verdade final deve assentar. Você não permanece no estado por força de vontade, você permanece no estado por lealdade. Lealdade ao novo eu. Lealdade à suposição que você escolheu. Lealdade ao acordo interno que você fez quando disse: é isto que eu sou agora. Mesmo quando nada parece confirmar isso ainda. Especialmente então, porque a lealdade durante a contradição é a fé tornada visível. E a fé, quando vivida em vez de declarada, nunca falha. Então deixe o estado ser simples, deixe ser calmo, deixe ser comum. Não o decore, não o dramatize, não o explique. Apenas viva a partir dele. Acorde a partir dele. Mova-se a partir dele. Fale a partir dele. Descanse nele. E permita que o mundo faça o que ele sempre fez melhor: alcançar você. É assim que você permanece no estado. É assim que as suposições se solidificam em fatos. É assim que a manifestação se torna inevitável. Não porque você força a realidade,
mas porque você finalmente para de abandonar a si mesmo. E agora, algo ainda mais sutil começa a se desdobrar. Você para de se perguntar se está fazendo certo. Essa pergunta pertence a um estado de esforço, e o esforço desvanece quando a identidade se assenta. Em vez disso, você começa a notar de onde você vive. Não para onde seus pensamentos vagam ocasionalmente, mas para onde sua consciência retorna por padrão. Este é o verdadeiro indicador do estado. Se algo inesperado acontece e você instintivamente retorna à confiança, você está no estado. Se um atraso aparece e seu corpo permanece calmo, você está no estado. Se a incerteza surge e você não corre para consertar, você está no estado. Permanecer é revelado pelo reflexo, e o reflexo é treinado através da repetição sem força. É por isso que a lei é misericordiosa. Não se exige que você mantenha a perfeição, pede-se apenas que retorne mais vezes do que abandona. Cada retorno enfraquece a antiga identidade, cada retorno fortalece a nova, cada retorno diz ao subconsciente: aqui é o lar agora. E uma vez que algo parece um lar, você não tenta ficar lá, você simplesmente vive lá. Neste ponto, a manifestação acelera, não porque você está tentando mais, mas porque a resistência não tem mais onde se esconder. A resistência se alimenta da discussão interna. Quando a discussão termina, a resistência morre de fome. Você sentirá essa mudança como simplicidade. Seu diálogo interno torna-se mais silencioso. Suas decisões tornam-se mais limpas. Suas reações tornam-se de curta duração. Você não entra mais em espiral. Não dramatiza mais, não ensaia mais explicações para resultados que ainda não chegaram. Você confia no desenrolar, não porque é passivo, mas porque está ancorado. Ancorado no saber de que a consciência lidera e a forma segue. É por isso que a Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. A paz guarda, porque impede que você escorregue de volta para estados antigos. Ela estabiliza a identidade, protege a coerência, e a coerência é poder criativo. Deste lugar, até os desafios perdem sua carga. Eles não parecem mais pessoais, parecem transicionais. Você os vê como rearranjos, não obstáculos, ajustes, não punições. Ecos de um antigo impulso limpando o caminho para o que você já escolheu. Então, você não reage, você observa. Observação sem reação é autoridade. Autoridade não é controle sobre a vida, é liberdade de ser controlado pelas aparências. E quando as aparências perdem a autoridade, elas mudam rapidamente. É por isso que permanecer no estado não torna a vida entediante, torna a vida precisa. Você diz menos, mas o que diz tem peso. Você faz menos, mas o que faz acerta. Você se move mais devagar internamente e tudo acelera externamente, porque a clareza comprime o tempo. E agora, você está pronto para ouvir a verdade mais simples de todas. Permanecer no estado não é algo que você faz, é algo que você para de desfazer. Você para de desfazê-lo com a preocupação, para de desfazê-lo com a checagem, para de desfazê-lo com o comentário interno. Você deixa a suposição ficar de pé, deixa-a respirar, deixa-a viver sem supervisão. E ao fazer isso, o mundo se remodela silenciosa, fiel e inevitavelmente. Não para impressionar você, não para provar nada, mas porque deve ser assim. Isso é lei. Então não apresse o final, não persiga a confirmação, não procure a linha de chegada. Viva. Viva como aquele que já decidiu. Viva como aquele que já entrou. Viva como aquele que não sai mais. E nesse viver, você descobrirá o maior segredo da manifestação.
O estado não precisa ser segurado, ele segura você. E quando você finalmente sente isso, sente verdadeiramente, percebe algo que muda tudo. Você nunca foi feito para manter o estado através da vigilância, você foi feito para relaxar nele através da confiança. Confiança não é esperar que nada dê errado. Confiança é saber que mesmo que algo pareça errado, isso não pode desfazer o que já foi assumido. Porque a suposição, uma vez aceita, é irreversível. O mundo exterior pode ecoar o passado por um tempo, conversas antigas podem se repetir, condições antigas podem lampejar, reações antigas podem tentar ressurgir, mas elas não definem mais você. Elas são pós-imagens, e você não persegue pós-imagens, você as deixa desvanecer. É aqui que a maioria das pessoas entra em pânico desnecessariamente. Elas veem um padrão antigo retornar e pensam que o estado foi perdido. Interpretam um atraso como um erro. Tratam a contradição como fracasso. Mas contradição não é cancelamento, é compressão. É a liberação final do impulso do antigo estado. Quando um trem muda de direção, os vagões não invertem instantaneamente. Eles seguem a locomotiva com um atraso. Sua consciência é a locomotiva. Suas circunstâncias são o efeito. Então você permanece firme. Você não vacila quando algo discorda da sua suposição. Vacilar dá autoridade a isso. Você não corre para corrigir. A correção implica dúvida. Você permanece. Permanecer não significa fingir que nada aconteceu. Significa recusar-se a deixar que o que aconteceu defina quem você é. Isso é maturidade da fé. Fé que não precisa de segurança. Fé que não olha para trás. Fé que sabe que o movimento está acontecendo mesmo quando a quietude é visível. E agora algo notável ocorre. Você começa a experimentar um novo tipo de confiança. Não bravata, não otimismo, mas uma inevitabilidade aterrada. Você para de perguntar e se, para de se preocupar quando, para de se perguntar como. Porque essas perguntas pertencem ao antigo eu. O novo eu vive a partir do é, e o é não discute. É por isso que permanecer no estado muda toda a sua relação com a vida. Você não negocia mais o seu valor, não faz mais audições para resultados, não se prepara mais para a decepção. Você espera o alinhamento. E a expectativa é criativa. A expectativa molda a percepção molda o comportamento molda a experiência. Tudo sem esforço. Você não está forçando a vida a cooperar, você simplesmente não está mais contradizendo-a. Esta é a maestria silenciosa de que Neville falava, mas poucos encarnaram. Não uma exibição espetacular, não visualização constante, mas uma postura interna que nunca o abandona. Você caminha como quem conhece o fim, fala como quem confia na lei, descansa como quem já concordou. E porque você não está mais vazando energia através da dúvida, tudo começa a se mover mais rápido. Não de forma caótica, mas precisamente. A ideia certa chega no momento certo. A conversa certa acontece naturalmente. A oportunidade certa aparece sem esforço. E você não persegue nada disso. Você reconhece. Reconhecimento é confirmação. E agora, deixe esta verdade pousar suavemente. Permanecer no estado não o torna passivo, o torna preciso. Você age quando a ação se alinha. Espera quando a espera se alinha. Move-se sem ansiedade, pausa sem medo, porque seu senso de segurança não depende mais dos resultados. A segurança agora vive na identidade, e a identidade, uma vez estabilizada, torna-se imóvel. Portanto, daqui em diante, não meça seu progresso apenas pelos resultados. Meça-o pela rapidez com que você retorna, pela suavidade com que retorna, pela completude com que retorna. Retorne à suposição.
retorne ao estado, retorne a si mesmo. E um dia, sem aviso, você perceberá que não permaneceu no estado. O estado permaneceu em você. E a partir desse momento, a manifestação não é mais algo que você pratica. É simplesmente como a vida responde a quem você é. Conforme esta realização se assenta plenamente em você, uma profunda simplicidade assume o controle. Você para de tentar proteger o estado. Proteção implica ameaça, e o estado em que você vive agora não é frágil, está enraizado. Enraizado na decisão, enraizado na coerência, enraizado em uma identidade que não negocia mais com o medo. Você começa a entender que permanecer no estado não é sobre segurar um sentimento para sempre. Sentimentos sobem e descem, sensações mudam, humores passam, mas a identidade permanece. Você não precisa se sentir confiante a cada momento para permanecer confiante. Não precisa se sentir pacífico a cada segundo para viver a partir da paz. Não precisa de consistência emocional para ter estabilidade espiritual. Esta é uma distinção crucial. O estado não é uma emoção. O estado é uma posição. Uma posição que você tomou na consciência. E uma vez tomada, ela não desaparece só porque um pensamento passa ou um sentimento flutua. Você não perde sua casa porque uma nuvem cruzou o céu. Então você para de confundir o clima interno temporário com a perda de identidade. Isso por si só libera uma energia enorme. Você permite que as emoções se movam sem interpretá-las. Permite que os pensamentos surjam sem obedecer-lhes. Permite momentos de incerteza sem se redefinir, porque sabe onde vive agora. Isso é o que significa estar ancorado. E a ancoragem muda como você experimenta o tempo. O tempo não parece mais algo contra o qual você está correndo. Torna-se algo que se desdobra com você. Você não tem mais pressa por provas. Não está mais tenso sobre os resultados. Não está mais medindo os dias pelo que apareceu ou não, porque sua satisfação não é mais adiada. Você está preenchido agora pelo alinhamento. É por isso que permanecer no estado cria uma paz interior tão profunda. Não porque tudo chegou, mas porque nada parece faltar. E quando nada parece faltar, a criação acelera. A carência retarda. A totalidade acelera. Isso é lei. O universo responde mais rápido à coerência do que ao desejo. Então você simplifica sua vida interior. Para de ensaiar cenários de pior caso. Para de imaginar explicações, para de viver em ensaios mentais. Você vive onde está, presente, assumido, decidido. E a partir desta presença, algo extraordinário torna-se comum. Você começa a confiar na sua intuição novamente. Ouve a orientação sem forçar. Sente o tempo sem ansiedade. Move-se quando parece certo, espera quando esperar parece certo. Não porque está incerto, mas porque está alinhado. O alinhamento torna a paciência inteligente, e a inteligência torna a paciência poderosa. Agora, que isso seja dito claramente. Permanecer no estado não significa isolar-se da vida, significa engajar-se na vida sem se perder. Você ainda participa, ainda age, ainda responde, mas não colapsa interiormente quando algo inesperado acontece. Você permanece centrado. Centrado significa que você não é arrancado da identidade pelas circunstâncias. Isso é verdadeira liberdade. E uma vez provada, você não pode desaprendê-la. Você percebe que o estado não é algo que você carrega para o mundo. É o solo sobre o qual você pisa, enquanto o mundo se move ao seu redor. A partir daqui, a manifestação torna-se mais silenciosa, mais consistente, mais elegante, sem mais montanhas russas emocionais, sem ciclos dramáticos de crença e dúvida,
sem vigilância exaustiva, apenas estabilidade. E a estabilidade é magnética. A vida confia em quem confia em si mesmo. As pessoas sentem isso, as situações respondem, as oportunidades se alinham. Não porque você as exige, mas porque seu mundo interior não está mais enviando sinais mistos. E agora, sem esforço, você se tornou o que antes tentava alcançar. Não alguém que manifesta ocasionalmente, mas alguém cujo estado manifesta naturalmente. Este é o fim do esforço. Este é o começo do viver. Você não está mais aprendendo como ficar no estado, você simplesmente está ficando. E daqui em diante, o que quer que você assuma com clareza e calma tomará forma. Não porque você espera, mas porque já concordou. Concordou consigo mesmo, concordou com a lei, concordou com quem você está disposto a ser agora. E esse acordo não pode ser desfeito. E agora deixamos tudo ficar em silêncio. Não há mais nada para perseguir, nada para resolver, nada para manter unido. O que precisava ser decidido foi decidido. O que precisava ser assumido foi assumido. O que precisava ser entendido já assentou. Então você descansa, não porque o trabalho está inacabado, mas porque o trabalho está completo no nível que importa. Você não carrega esta verdade adiante pelo esforço, você a carrega vivendo. Amanhã e depois, a vida se moverá como sempre se moveu. Momentos surgirão, conversas acontecerão, circunstâncias aparecerão, e através de tudo isso, algo em você permanecerá inalterado. Um centro silencioso, um saber constante, um acordo interno que não precisa ser defendido. Você não perguntará mais: está funcionando? Porque essa pergunta pertence a alguém que ainda não decidiu. Você decidiu. Você notará que, mesmo quando nada parece estar acontecendo, você não se perturba porque nada falta. Notará que, quando as coisas acontecem, elas parecem naturais, sem esforço, quase óbvias, e entenderá o porquê. Porque o estado veio primeiro. Então, caminhe suavemente agora. Fale interiormente com bondade. Mova-se pelo mundo sem apressá-lo. Deixe a vida se revelar em seu próprio modo preciso. Você não está mais esperando pela manifestação, está vivendo a partir do alinhamento. E do alinhamento, tudo o que lhe pertence chega não como uma surpresa, mas como reconhecimento. Este é o fim do esforço, o começo da facilidade. Isso não é algo de que você se lembra ocasionalmente, é quem você é agora. E neste saber, descanse. Quando a alma finalmente desperta para a alegria, ela deve aprender a arte sagrada do silêncio, pois a alegria não foi feita para ser gritada dos telhados, foi feita para ser vivida. Os momentos mais poderosos da sua vida, os pontos de virada onde o céu beija a terra através de você, são frequentemente recebidos não com barulho, mas com quietude. Veja, quando o coração humano está verdadeiramente feliz, ele não discute mais com o mundo. Para de tentar convencer, explicar, provar, simplesmente é. E esse ser, essa confiança silenciosa, é a própria evidência do alinhamento com a lei divina. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Salmo 46:10. Não seja barulhento e diga ao mundo quão espiritual você se tornou. Não anuncie a cada duvidoso que você finalmente manifestou a coisa. Mas aquieta-te, pois quando você está feliz, já está vivendo a prova. A felicidade não é algo para exibir, é a fragrância natural da harmonia interior. Quando você a encontra, deve protegê-la dos ventos do barulho, da tagarelice do medo, do debate da razão, das opiniões daqueles que ainda não provaram o que você agora sabe. Pois a alegria, quando compartilhada cedo demais,
é como uma fruta colhida antes de amadurecer. Perde sua doçura antes de poder nutri-lo. O silêncio é o útero da manifestação. No silêncio da sua imaginação preenchida, tudo o que você orou começa a tomar forma. O momento silencioso quando você fecha os olhos e sente que está feito, isso é criação. Esse é o ato divino. Toda vez que você se eleva na alegria, o mundo, o velho mundo, tentará puxá-lo de volta para o barulho. Perguntará: por que você está tão calmo? Exigirá: diga-me seu segredo. Mas o segredo não pode ser dito, só pode ser vivido. A semente não anuncia seu brotar ao solo. A aurora não se gaba de que trará a luz. Elas simplesmente cumprem sua natureza. Você também deve cumprir a sua, silenciosamente, fielmente, até que o invisível se torne visível. Quando você estiver feliz, verdadeiramente, divinamente feliz, pare de falar. Não por repressão, mas por reverência. Você entrou no templo, e no templo não se fala ouve-se. Tudo começa na imaginação. Cada circunstância que você vive foi primeiro imaginada. Não necessariamente de forma consciente, mas certamente de forma fiel. A mente é um campo, e cada sentimento é uma semente. A lei da consciência é exata. O que você sente ser verdade se solidificará em fato. É por isso que a alegria é sagrada, porque a alegria é a evidência de que sua suposição criou raízes. Quando você sente a paz da oração atendida, embora nada ainda apareça, você está parado na colheita antes que os talos tenham surgido. E, no entanto, muitos destroem sua própria colheita através do barulho. Eles se convencem a sair dos milagres falando demais. Anunciam suas visões àqueles que não podem ver e logo começam a duvidar. Buscam validação nos outros e perdem a convicção silenciosa que sustenta a manifestação. O próprio Cristo advertiu: não lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os seus pés. Mateus 7,6. Isso não foi julgamento, foi sabedoria. Não lance experiências divinas no mercado das opiniões. Guarde-as no silêncio da fé, até que estejam vestidas de forma. Quando Deus sussurrou a criação para a existência, não foi através de argumento ou performance, e Deus disse: haja luz. Foi uma palavra falada em absoluta certeza, não para convencer, mas para ordenar. Assim também deve ser a sua palavra quando você cria. Não um apelo, não uma repetição nascida do medo, mas uma única palavra viva falada interiormente, sentida como real, depois liberada no silêncio. A ciência sabe há muito tempo o que a Escritura declarou eras atrás. A observação molda a realidade. O experimento da fenda dupla revelou que o observador muda o resultado. A própria consciência é o arquiteto invisível do físico. Mas quem é este observador? Não é a mente que julga, mas a mente que sabe. Quando você assume o sentimento do desejo cumprido, você mudou sua identidade para a causa criativa. Você não está mais esperando pelo futuro, está vivendo a partir dele. Aquele que sabe não fala a partir da necessidade. Ele silencia porque se tornou aquilo. Imagine um homem orando por abundância. Ele diz a todos: estou acreditando na riqueza, estou declarando prosperidade. No entanto, por dentro, ele sente carência. Suas palavras são altas, mas sua vibração interna as contradiz. O silêncio da fé está ausente. Agora imagine outro homem que fecha os olhos na quietude do seu quarto, sente a gratidão de já ter mais do que o suficiente e descansa nesse estado noite após noite. Ele não conta a ninguém, não explica. No entanto, logo seu mundo se reorganiza para corresponder àquele sentimento invisível.
Qual dos dois orou corretamente? O segundo, pois seu silêncio era o som da crença. Quando você estiver feliz, cale-se. Não porque a felicidade seja frágil, mas porque ela é santa. A alegria é uma corrente. Quando você fala cedo demais, quebra seu fluxo. Quando analisa, distancia-se da simplicidade dela. A alegria foi feita para ser sentida, não dissecada. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo lhe anunciou que ela daria à luz o Filho de Deus, a Escritura diz que ela guardava estas coisas no seu coração. Ela não saiu correndo pela rua gritando. Manteve a revelação na quietude até que ela se manifestasse. Isso é silêncio divino. Não vazio, mas expectativa. Não passividade, mas poder mantido internamente. Quando você está verdadeiramente alinhado com a promessa de Deus, para de transmitir, começa a incubar. Sua energia volta-se para dentro. Você comunga com a fonte em confiança silenciosa e o mundo logo reflete o que você concebeu em fé. Há uma lei sagrada que poucos entendem. A energia deve ser preservada para a criação. Cada palavra que você fala, cada explicação que dá, é uma semente de atenção. Quando você espalha suas palavras, espalha seu poder criativo. Jesus disse, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Mateus 6:6. Isso não é meramente um ato físico, é espiritual. Entre no seu aposento interior, a imaginação. Feche a porta dos sentidos. Retire-se do barulho da dúvida, da necessidade de ser visto, e comungue com seu Pai em segredo. E seu Pai, que vê em segredo, recompensá-lo-á publicamente. Isso é manifestação. O silêncio invisível torna-se forma visível. Naquele aposento interior, você sentirá a mudança sutil do pedir para o saber, do desejar para o ser. Vem silenciosamente, como a aurora sobre a água. Um momento você está implorando, no próximo está certo. Essa certeza é o milagre. O mundo lhe dirá para falar afirmações incessantemente, mas eu lhe digo, afirme apenas até sentir. Depois, pare. Entre no silêncio. Deixe o sentimento se cristalizar, pois o sentimento é a linguagem da alma, e a alma fala diretamente ao infinito. Uma vez que você sente que é real, está feito. Você pode ser tentado a compartilhar sua revelação, a ensinar outros antes que ela tenha dado frutos em sua própria vida. Resista a esse impulso. Deixe sua manifestação amadurecer. Quando florescer, ela ensinará por conta própria. Palavras são baratas, a transformação é inconfundível. Quando sua consciência muda, aqueles ao seu redor sentirão. Não porque você lhes contou, mas porque a atmosfera do seu ser mudou. É por isso que os verdadeiros mestres falam pouco. Seu silêncio é magnético, sua paz atrai as pessoas. O Cristo não precisou explicar sua divindade, ele simplesmente a viveu. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando você estiver feliz, quando estiver em alinhamento, deixe o fruto falar. Ouça esta verdade. Você está sempre criando. Seja na alegria ou no desespero, sua imaginação está formando a estrutura do seu mundo. Portanto, sua disciplina emocional não é um dever moral, é um dever criativo. Guarde sua alegria como guardaria um recém-nascido. Alimente-a, nutra-a, proteja-a do barulho da fofoca e do medo. Fale apenas quando suas palavras fortalecerem sua fé. Silencie quando elas a dispersariam. Cada estado de consciência tem seu mundo correspondente. Quando você entra no estado de paz, o mundo exterior se reorganiza para espelhá-lo. Quando habita na preocupação, a vida lhe traz mais com que se preocupar. O mundo exterior é a sombra do interno. Portanto, não grite sua felicidade para a sombra.
Viva-a na luz. Calar-se quando você está feliz não é um comando para se isolar, é um convite à maestria sagrada. Significa que você não precisa mais que o mundo valide o que você já sabe por dentro. Você se tornou um com sua criação. Imagine estar diante de uma grande sinfonia que você compôs. Você a interromperia com palavras ou simplesmente ouviria? Assim também, quando sua sinfonia interna toca, quando você sente a alegria da oração atendida, ouça. Deixe-a tocar através da sua vida. Toda grande transformação começa em segredo. Todo nascimento começa em silêncio. Todo milagre começa invisível. Até a ressurreição começou em um túmulo selado, antes que a pedra fosse removida. Se o próprio Deus realiza suas maiores obras em silêncio, por que você deveria temer a quietude? O silêncio não é vazio, é poder concentrado. É a oficina invisível onde o Verbo se faz carne. Quando você entende isso, sua relação com a vida muda. Você para de perseguir sinais, para de implorar por provas. Começa a confiar no ritmo invisível da lei divina. Começa a saber que o que você imagina em fé deve aparecer, porque Deus não pode negar a si mesmo, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é a imaginação vestida de forma. Então deixe sua imaginação habitar silenciosamente na garantia do cumprimento. Fale apenas quando sua palavra proceder dessa quietude interior, pois então sua fala carregará autoridade criativa. A mente do homem não desperto fala incessantemente porque tem medo do silêncio. O silêncio o expõe a si mesmo. Mas o desperto fez as pazes com o silêncio, pois encontrou Deus ali. O barulho do mundo desaparece, mas a palavra de Deus, a imaginação viva, permanece para sempre. Quando você aprende a ficar quieto, entra no agora eterno. O tempo se dissolve, o desejo e o cumprimento se fundem. Isso é o céu. Então eu lhe digo, quando estiver feliz, silencie. Quando estiver em paz, aquieta-te. Quando estiver certo, não diga nada. Não por orgulho, mas por reverência. Deixe o mundo ver sua transformação, não ouvir sobre ela. Deixe sua alegria irradiar silenciosamente, pois a luz nunca discute com a escuridão. Ela simplesmente brilha. E nesse silêncio, você descobrirá algo profundo. A felicidade não é uma emoção, é um estado de saber. É saber que tudo está bem, que a criação está terminada, que você e Deus são um. Quando você alcança essa realização, as palavras tornam-se desnecessárias. Você não fala mais para mudar o mundo, sente-o mudado, e o mundo segue. Então vá agora, não no barulho, mas na quietude, que seu silêncio seja seu sermão, que sua paz seja sua prova. E quando a felicidade o preencher novamente, lembre-se, cale-se e saiba que Ele é Deus. Quando o silêncio interior se torna sua morada, o mundo lá fora começa a se curvar diante da sua paz. Ele não pode resistir a você, pois o silêncio carrega autoridade. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, é a presença de ordem. É o alinhamento com a inteligência divina, onde cada átomo, cada respiração, cada lei invisível se curva em obediência à consciência que sabe. Você pode ter notado que no momento em que para de se esforçar, as coisas começam a fluir. Quando para de tentar forçar a porta, ela se abre sem esforço. Esse é o paradoxo da criação. O que você persegue, foge, mas o que você incorpora, chega. O antigo eu, preso no medo, achava que a felicidade precisava ser explicada. Achava que devia provar-se digno contando aos outros como finalmente tinha conseguido. Mas o eu desperto sabe que a felicidade não precisa de testemunha.
A presença da alegria é a evidência. Quando você aprende a habitar ali silenciosamente, descobre que tudo pelo que um dia orou já existe. Você não precisa conseguir nada, só precisa despertar para tudo. Tudo o que se requer é fé. Não fé barulhenta que discute, mas fé silenciosa que sente. A fé, quando pura, é silenciosa porque sabe. O medo fala, a fé sente. O medo debate, a fé decide. O medo ora alto, a fé sussurra. Obrigado, Pai. Aquele que sabe que é amado não implora para ser amado. Aquele que sabe que é provido não suplica por provisão. Sua quietude é a maior oração. No silêncio da felicidade, sua vibração se estabiliza. Seu campo criativo torna-se coerente. A ciência agora chama isso de ressonância. Quando as frequências se alinham, a energia organiza-se em ordem. O mesmo princípio que molda galáxias governa sua própria vida. E a Escritura declarou isso muito antes da teoria quântica. Nele todas as coisas subsistem. Colossenses 1,17. Quando você descansa nele, na consciência da unidade, tudo começa a se manter unido. As circunstâncias se harmonizam, os relacionamentos se curam, as oportunidades se alinham, não porque você as persegue, mas porque sua frequência interna corresponde à ordem divina. Ser feliz, então, é estar em sintonia com Deus. Ser silencioso nessa felicidade é permanecer em sintonia. Toda vez que você fala a partir do medo, sai do ritmo. Toda vez que defende sua paz, anuncia que duvida dela. Mas quando mantém sua paz, mantém o ritmo vivo. Você começa a sentir que a própria vida está orando através de você. Cada respiração torna-se um aleluia silencioso, cada momento um sim quieto à vontade eterna de Deus. Não confunda silêncio com indiferença. O silêncio não é a negação da emoção, é a sua santificação. Quando você silencia na alegria, não está evitando o mundo. Está abençoando-o a partir de um plano superior. Aqueles ao seu redor sentirão sua luz, sentirão sua calma e se perguntarão o que mudou. Você não precisa responder, pois a verdade não pode ser dita em palavras, só pode ser revelada na presença. A consciência de Cristo não se explica, ela emana. Quanto mais profundamente você habita nesse silêncio, mais o seu mero ser torna-se um ato de criação. Você notará que pessoas são curadas em sua presença, oportunidades parecem atraídas a você e a paz o segue como uma sombra que se recusa a partir. Por quê? Porque o silêncio da felicidade é contagioso. Carrega uma frequência além da linguagem. A mesma frequência que se movia sobre a face das águas antes do primeiro dia da criação. Gênesis não começa com atividade, começa com quietude. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A criação começou no silêncio. Assim deve ser a sua recriação. Cada alma humana deve chegar a esse ponto de virada quando não busca mais contar ao mundo sobre sua transformação, mas vivê-la. A verdadeira marca do despertar é a contenção. Quanto mais você sabe, menos fala. Quanto mais você experimenta Deus, menos tenta descrevê-lo. Você torna-se contente em habitar no mistério, viver em paz, agir sem anunciar. É isto que se quer dizer com morrer para si mesmo. Você morre para a antiga necessidade de reconhecimento, de aprovação, de validação. Não precisa mais ser visto porque viu a Deus. E aqui reside o paradoxo supremo. Quando você para de buscar atenção, o mundo não consegue tirar os olhos de você. Quando você se cala na felicidade, sua própria quietude fala mais alto que qualquer sermão. A paz dentro de você torna-se magnética, radiante, inegável. A antiga personalidade se dissolve e, em seu lugar, ergue-se um ser de majestade silenciosa,
o Cristo interno desperto e imperturbável. A voz de Deus não é trovão, é quietude. A voz do amor não é barulho, é saber. A voz da felicidade não é riso, é paz. Quando Elias buscou ouvir a Deus, procurou no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava neles. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa voz ainda fala hoje dentro de você. Ela não está tentando gritar acima do seu caos, está esperando pelo seu silêncio. Quando você estiver feliz, quando finalmente tiver tocado a voz mansa e delicada, não a afogue com palavras. Deixe-a falar através das suas ações silenciosas. Deixe-a escrever sua sabedoria sobre o seu comportamento, seus olhos, seu caminhar, sua presença. O silêncio após a alegria não é repressão, é gestação. Cada novo nível de consciência começa como uma semente sutil de percepção. Se você fala cedo demais, você a arranca. Mas se a rega com quietude, ela cresce em revelação. É por isso que Jesus tantas vezes dizia aos que curava: não conteis a ninguém, porque o milagre é frágil até se tornar identidade. Se você fala dele antes que se torne natureza, a mente antiga tentará reclamar você. Quando você se cala enquanto está feliz, está dando tempo ao novo eu para se ancorar. O mundo não entende o silêncio, mas o céu sim. Os anjos movem-se através da quietude. O Espírito Santo fala através de impressões silenciosas, não argumentos. Até os cientistas mais profundos encontraram esta verdade. Einstein disse uma vez: a monotonia de uma vida tranquila estimula a mente criativa. Na quietude, a mente alinha-se com a ordem cósmica. Quando você está feliz, significa que sintonizou. O perigo não é perder a felicidade, é espalhá-la através do barulho desnecessário. Você mantém a felicidade respeitando-a. Quando respeita a alegria como comunhão divina, não corre mais para anunciá-la. Você a saboreia. Aprende que a paz não é algo para performar, mas para proteger. Toda vez que explica, você entrega energia. Toda vez que justifica, vaza poder. Mas toda vez que permanece quieto, você compõe autoridade. O próprio Deus não justifica seus milagres, ele simplesmente os realiza. A criação nunca pede desculpas por existir. As estrelas não explicam sua luz, elas apenas brilham. Assim deve ser você. Viver no silêncio divino é tornar-se um canal aberto para milagres. Quanto menos você fala a partir do ego, mais Deus fala através de você. Você torna-se um testemunho vivo, não de palavras, mas de presença. É isto que significa deixar sua luz brilhar diante dos homens. Sua luz brilha através do silêncio, através da paz que não precisa de plateia. E quando o mundo perguntar como você fez, você sorri, porque sabe que nunca foi você, foi o Verbo feito carne através da sua quietude. Se você quiser dominar esta arte, pratique-a diariamente. Quando a felicidade surgir, resista ao reflexo de contar a alguém. Em vez disso, feche os olhos, sinta-a, ancore-a. Diga interiormente: obrigado, Pai. Então continue. Esse único ato transforma sua consciência de buscar para ser. Treina sua mente para manter o poder sem vazá-lo. Logo você notará que quanto mais silenciosamente carrega sua alegria, mais alegria a vida lhe dá para carregar. Pois a alegria multiplica-se na gratidão, e a gratidão floresce no silêncio. No barulho, a gratidão torna-se performance. No silêncio, torna-se adoração. O obrigado silencioso falado por dentro é mais forte que 1000 louvores gritados. Move o universo porque vem do saber, não da necessidade. E saber é criação. O dia em que você não precisar mais anunciar sua felicidade
É o dia em que se tornará livre. Você não está mais reagindo à vida, está criando-a. Você se tornou o centro imóvel em torno do qual tudo mais se move. No seu silêncio, o caos do mundo perde o controle. As tempestades podem rugir, mas você ouvirá aquele sussurro sagrado por dentro. Paz, aquieta-te. E tudo obedece. Não confunda esta vida tranquila com passividade. A alma silenciosa age com grande precisão. Palavras não desperdiçam mais energia, elas a criam. Cada declaração torna-se lei. Cada gesto torna-se oração. Seu silêncio não o torna pequeno, torna-o soberano. Quando a felicidade chegar, honre-a com reverência. Trate-a como a voz de Deus dizendo: está feito. Pare de explicar, pare de provar, pare de ensinar. Apenas viva. Deixe sua vida ser o sermão. Deixe sua alegria ser a escritura. Deixe sua paz ser o sinal e o prodígio. E naquela quietude sagrada, você perceberá algo extraordinário. Você nunca precisou gritar para que o universo o ouvisse. O universo estava sempre sussurrando através de você, pois a verdade é simples. A criação ouve o sentimento, não as palavras. Sentimento é oração, silêncio é fé, alegria é prova. Então, quando a felicidade encher seu coração, feche a boca e abra sua alma. Sinta a plenitude, respire-a, descanse nela. Isso é comunhão. Um dia você olhará para trás e entenderá que todo o esforço, todo o falatório, todo o tentar explicar, eram os gritos de uma mente que ainda não acreditava. Agora você entrou no reino, o reino da paz, da certeza silenciosa, e você se lembrará destas palavras, escritas não em som, mas em silêncio. Quando estiver feliz, cale-se, pois seu silêncio é a voz de Deus falando através de você. Quando o mundo interior silencia, algo vasto começa a respirar através de você. O silêncio que antes parecia ausência, torna-se presença. Você nota que a quietude tem textura, ritmo e calor. Não é um vazio, é um pulso que bate em harmonia com tudo o que vive. Você se senta e, sem esforço, a respiração se aprofunda. Pensamentos não colidem mais como ondas, eles ondulam. Sentimentos assentam em clareza. O que antes era barulho torna-se música, tão sutil que você pode ouvi-la atrás de cada som. Esta é a música oculta da paz. Naquela quietude, você começa a entender por que a criação responde ao pensamento. Sente que o mundo lá fora não é separado do mundo lá dentro. Cada forma, cada encontro, é um eco da consciência descobrindo a si mesma. A ciência chama isso de coerência. O espírito chama de fé. O nome não importa, a experiência sim. A quietude reúne energia. É como a água coletando-se em um poço profundo. Daquela profundidade, cada reflexo torna-se nítido e luminoso. Quando você mantém sua alegria no silêncio, está aprofundando o poço. O reflexo dessa profundidade aparecerá como ordem, saúde, provisão, bondade, o que quer que corresponda ao seu estado interno. Há um ponto onde o silêncio torna-se criatividade. Começa quando a mente para de ensaiar o passado. Cada vez que você resiste ao impulso de explicar, para de repetir a história antiga. Você cria espaço para uma nova. A pausa entre os pensamentos é onde novas realidades nascem. Olhe de perto e verá que todos os grandes atos de amor, invenção ou coragem surgem daquela pausa. O artista diante da tela, o cientista diante da equação, o pai antes de falar com o filho, todos tocam aquela mesma quietude interior antes que a criação se mova através deles. Viver ali continuamente é viver na graça. O silêncio não é retiro, é prontidão. É o espaço do qual a ação correta emerge.
A alma quieta não se atrasa. Ela age quando deve, fala quando as palavras são necessárias e permanece imóvel quando não são. Cada movimento, então, carrega precisão. Cada palavra torna-se uma semente. Se você deseja criar deliberadamente, cultive esta disciplina. Antes de cada decisão, entre na pausa. Sinta sua respiração. Sinta a paz que não depende do resultado. A partir dali, escolha. A partir dali, fale. É assim que você vive como um criador em vez de um reator. Quando a felicidade o visitar, faça o mesmo. Antes que a mente possa rotulá-la, pause. Deixe que ela preencha o corpo. Deixe-a tornar-se uma vibração em vez de um anúncio. Quanto mais tempo você descansar nela, mais ela se tornará identidade. A alegria que é possuída silenciosamente não pode ser tirada. Os sábios chamam isso de manter o lugar secreto. A física moderna chamaria de manter a coerência. Ambos apontam para a mesma coisa: manter a frequência do que você ama, até que se torne o novo normal. E então, quando você se move pelo mundo, o mundo sente sua harmonia. Portas se abrem, estranhos sorriem, o trabalho flui. Isso não são coincidências, são respostas. A vida ouve o tom que você emite. Quanto mais silencioso o tom, mais forte ele se torna. Um sussurro falado a partir da certeza viaja mais longe que um grito nascido da dúvida. Portanto, treine-se na arte da quietude sagrada. Cada manhã, antes de tocar no telefone ou pensar em tarefas, entre na quietude. Deixe a gratidão surgir sem ser falada. Não diga nada, simplesmente saiba. Eu estou aqui, eu sou inteiro, eu estou vivo. Esse saber é a primeira criação do dia. À noite, retorne a ele. Antes de dormir, recorde um momento de paz, um sinal de beleza. Guarde-o no coração sem palavras. A mente subconsciente pegará essa imagem e tecerá o amanhã ao redor dela. Dia após dia, você notará que a necessidade de explicar, defender ou provar começa a desvanecer. O silêncio não parecerá mais restrição, parecerá liberdade. E quando a felicidade retornar, e ela retornará, receba-a com reverência. Deixe-a sentar ao seu lado como um velho amigo. Compartilhe uma respiração, não um discurso. Pois a alegria mais verdadeira não é expressa, é encarnada. Ela brilha nos olhos, suaviza a voz, firma as mãos. As pessoas sentem isso e são curadas sem saber o porquê. Esta é a revolução silenciosa, um mundo mudado não pelo argumento, mas pela presença. Então deixe as palavras finais se dissolverem em escuta. Deixe o som desvanecer na respiração. Deixe a mente descansar na consciência tranquila que não precisa de nome. Naquela consciência, você encontra a resposta para cada pergunta. Paz é a criação completada. Silêncio é o amor cumprido. Felicidade é a prova. A luz que nasce no silêncio não precisa ser defendida. Ela carrega sua própria prova. Você pode senti-la quando entra em uma sala e cada tensão se suaviza. Pode percebê-la quando encontra uma pessoa cuja calma estabiliza seu pulso. Esse poder silencioso não é misterioso. É a expressão natural de uma mente em descanso consigo mesma. Com o tempo, você descobre que todo o universo trabalha desta forma. A maré não discute com a lua, ela a segue. O sol nunca anuncia seu retorno, ele aparece. A semente não palestra ao solo, ela simplesmente cresce. A criação move-se sem barulho, porque a criação está segura de si mesma. Viver nesse ritmo é viver em harmonia com tudo. Os momentos de silêncio que você um dia temeu tornam-se solo sagrado. Você percebe que a paz nunca foi a ausência de som, era a presença de sentido. Quando a felicidade vem novamente,
Você a saúda de forma diferente. Não a agarra mais nem tenta contar ao mundo sobre ela. Você a inspira. Diz silenciosamente: isto é o suficiente. Deixa que ela lhe ensine como ser. A prática é simples, mas profunda. Ouça mais do que fala. Sinta mais do que descreve. Dê mais do que promete. Seja mais do que performa. Deste lugar, cada ação torna-se criativa, cada gesto torna-se oração. Você começa a notar que a mesma inteligência que move as estrelas move as suas próprias mãos. E com essa percepção, a fronteira entre o espiritual e o comum desaparece. As pequenas coisas tornam-se luminosas. O som da chuva, o padrão da luz no chão, o modo como uma criança ri, tudo parte de uma vasta conversa. Você se descobre ouvindo a própria vida. Nessa escuta, você não tem mais pressa. Percebe que não há nada a perseguir, porque o que você busca já está aqui, esperando para ser notado na quietude. Então, você descansa, e nesse descanso a vida começa a revelar sua simetria oculta. Pessoas aparecem na hora certa, ideias chegam quando são necessárias, caminhos se desdobram sem esforço. O silêncio que você um dia praticou tornou-se sua linguagem natural. Se alguém lhe pedir conselho, você poderá sorrir e oferecer algumas palavras quietas, mas, principalmente, você ouvirá. Ouvirá até que a outra pessoa comece a ouvir sua própria sabedoria refletida através da sua quietude. É assim que a paz se multiplica. Ela se espalha por ressonância, não por persuasão. E à medida que essa compreensão se aprofunda, a felicidade não é mais algo que visita você. Torna-se o que você é. A quietude que você um dia tentou segurar agora segura você. Esta é a vida além do esforço. Caminhar levemente, falar com propósito, deixar o coração guiar sem explicação. Saber que nada real pode ser perdido. Se houver quaisquer palavras finais, que sejam estas: permaneça quieto o suficiente para ouvir sua própria alma. Permaneça gentil o suficiente para confiar no desenrolar. Permaneça certo o suficiente para agir quando o momento chamar. E quando a felicidade surgir, deixe que ela seja sua professora. Não corra para contar a história. Não tente capturá-la. Deixe-a viver através de você. Porque o mundo não precisa de mais barulho, precisa de presença. Precisa de pessoas cuja alegria seja constante, cujo silêncio seja cheio de luz, cuja calma se torne um refúgio para os outros. Então respire mais uma vez. Sinta a força silenciosa dentro do seu peito. Ela esteve lá o tempo todo. E conforme a música desvanece, lembre-se, você não está aqui para gritar sua alegria para o mundo. Você está aqui para tornar-se a quietude através da qual a alegria pode falar por si mesma. E agora, conforme os momentos finais chegam, deixe tudo silenciar. Deixe cada ideia, cada palavra, cada esforço assentar como poeira na luz do sol. Você caminhou através do pensamento, da respiração e da memória até este instante único onde nada mais precisa ser dito. O que resta é a consciência. Viva, ininterrupta, inteira. Fique aqui. Sinta o peso do corpo suavizar. Ouça o ritmo tênue do seu próprio coração. Firme, fiel, atemporal. Este é o lugar que estava esperando por você, abaixo de todo o barulho. Isto é o que o silêncio estava tentando lhe mostrar. A felicidade nunca foi algo para anunciar. Era algo para ser. A paz nunca esteve escondida. Era apenas silenciosa. O amor nunca esteve ausente. Era simplesmente paciente o suficiente para esperar até que você ouvisse. Então, deixe o último som dentro de você ser gratidão. Sem palavras,
gentil, verdadeira. Carregue-a para o amanhã como uma pequena chama protegida entre suas mãos. Onde quer que vá, fale menos, sinta mais. Note tudo. Deixe sua calma ser sua mensagem. Deixe sua bondade ser sua prova. Deixe seu silêncio ser a linguagem da luz. E quando a alegria retornar, como sempre retornará, feche os olhos, respire uma vez e sorria, pois naquele sorriso o universo reconhece a si mesmo através de você. Desvaneça para a quietude.